Bom dia a todas, bom dia a todos os amigos e a nossa audiência do nosso canal de carreiras não lineares e o turnaround pessoal. Obrigado pela presença. Nós publicamos depois a gravação no LinkedIn, no YouTube, e estamos ao vivo também no LinkedIn. Depois assistam a gravação, deem o seu like e participem do nosso canal. Eu vou começar hoje resgatando um pouquinho do que a gente já falou nos episódios anteriores. Nós falamos bastante do autoconhecimento como pré-requisito para fazer o turnaround pessoal. Conhecer o seu propósito, conhecer como que esse propósito pode impactar no mundo, como o mundo reclama a sua competência e como é que você pode entregá-la. Também falamos das âncoras de carreira e dos pontos fortes como alavancas importantes para ter esse autoconhecimento como base, como propulsor do turnaround pessoal. Nós temos ainda, usando o design thinking, que se usa para as empresas, para os negócios, para os produtos, para as novas tecnologias e disrupções, nós vamos usar essa mesma metodologia para falar da nossa carreira e dessas carreiras não lineares. E a gente vai ainda passar pelo o que fazer e como atuar profissionalmente dentro daquilo que a gente se propõe a exercer profissionalmente. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho da ideação, ou seja, a gente está entrando no capítulo de como fazer o turnaround pessoal. E usando essa analogia ou essa metodologia do design thinking, a gente vai trabalhar para definir os próximos passos e as novas dimensões da carreira profissional. Então, antes de mais nada, a gente precisa retomar o autoconhecimento. Nós vamos ancorar no autoconhecimento, em primeiro lugar. Segundo, na curiosidade, ou seja, naquilo que nós podemos identificar como sendo algo de interesse na nossa vida profissional. E na procura, na identificação dos novos espaços no mercado para que a gente possa realizar aquilo que a gente deseja. Quando a gente fala de curiosidade, a gente já tratou um pouquinho disso no autoconhecimento, tem a ver com a gente tem curiosidade daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente se interessa, daquilo que a gente busca fazer. Então, qual é a nossa curiosidade? Qual é a sua curiosidade do ponto de vista profissional? O que te instiga, né? Claro, baseado naquilo que você já conhece, naquilo que você já tem como legado, como formação, como experiência, mas tem aí uma curiosidade. Essa é uma coisa importante para a gente poder fazer essa ideação e tentar idealizar, né? Ideação vem de ideia, né? E como que a gente modela essa ideia, né? Com os pés no chão, evidentemente, mas que tem que começar com essa instigação, com essa curiosidade. Depois, dentro do processo de design thinking, a gente pensa no problema que a gente vai resolver. E a gente fala do foco no problema, né? Então, e a gente vai
ter um vício muito comum na ideação de produtos, mas que isso vai também nos impactar na busca de novos limites da nossa carreira, é naquilo que a gente já fez, naquilo que a gente sabe fazer, ou naquilo que a gente quer fazer. E isso é uma solução pronta. E a gente tem que desconstruir essa solução. Essa ideação tem que partir da desconstrução desse negócio. Eu fui diretor financeiro, fui CFO, e eu quero buscar uma posição de CFO ou de executivo de marketing, executivo de vendas, e a gente fica focando naquilo que a gente sabe fazer, na solução que a gente costuma entregar. E a gente precisa desconstruir isso, né? Porque a gente tem que pensar no problema. Qual é o problema que a gente pode resolver do ponto de vista profissional? E não no cargo que a gente pode ocupar ou nas atividades que a gente sabe fazer e que a gente pode realizar. Então, nós temos que voltar um pouquinho e pensar por que a gente trabalha? Ou por que a gente trabalhou? Né? Qual é o problema que a gente sabe resolver? Mas vamos pensar no problema, não na nossa solução, no modo como a gente costuma resolver os problemas profissionais que se apresentam. Evidentemente, a gente não pode abandonar aquilo que a gente é bom, que a gente identificou como ponto forte, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente conhece. Mas não é esse o ponto de partida, né? Esse é um pano de fundo. O ponto de partida é como que aquilo que eu sei resolve que tipo e qual é o problema. Então, vamos lá, vamos foco no problema. A gente costuma dizer, no Design Thinking, qual é a dor que a gente resolve. Então, a gente pergunta isso para a startup, a gente pergunta isso para uma área de desenvolvimento de produto, de inovação, qual é a dor. Então, nós precisamos encontrar essa dor. Então, se a gente é um CFO, é porque as empresas precisam de guidance financeiro, as empresas precisam de, antes da gestão, de estratégia financeira, e depois da execução dessa estratégia, numa gestão, fontes de financiamento, gerenciamento de margem de lucro, ponto de equilíbrio, são todas ferramentas que a gente usa, mas que tem um problema. As empresas precisam ser lucrativas, as empresas precisam de alavancagem financeira, as empresas precisam de recursos financeiros bem geridos para poder prosperar. Então, a mesma coisa vale para marketing, para qualquer outra tarefa, qualquer outra atividade ou ramo do conhecimento, ou ramo empresarial. Tá? Mas qual é a dor que o mercado tem? E qual é a dor que a gente pode resolver com aquela competência que a gente tem? Mas qual é a dor? Pensa nisso. Pensa em quais são as dificuldades que as empresas, nós estamos falando de profissão, então que as empresas, que o mercado, que a economia, que o Estado, né, os diversos entes econômicos têm. Qual é a demanda deles? Qual é a exigência deles? O que eles têm de problema? E faça uma regressão nisso. Como é que você se deu conta desse problema? Você caiu nessa profissão por acaso? Foi uma coisa que você pensou, que você já tinha identificado lá atrás, que isto era um problema? E quando você entrou nessa sua carreira anterior, né, na sua experiência, como é que você percebeu esse problema? Como é que você aprofundou na percepção desse problema? E isso exige que você tome notas, que você escreva, que você aflore e traga isso à tona para ficar bem claro de quais são essas demandas que o mercado tem. Então, de novo, a nossa profissão serve o mercado.
E tem diversas formas, e a gente vai abordar isso mais adiante. Mas qual é a dimensão desse problema? Como é que você se deu conta desse problema? Como é que isso afeta a vida de alguém, ou da economia, ou das empresas, ou do mercado, ou de uma associação, de uma... A quem afeta esse problema? Porque às vezes a gente fica muito concentrado. Nós, muitos aqui têm experiência ou vivência na indústria automotiva, ou na indústria de comunicação, ou na indústria de tecnologia, tá? Mas que outras dimensões, que outros entes econômicos, que outros mercados, que outras indústrias são ou têm este mesmo problema? Então, quando a gente fala de marketing, toda empresa tem uma necessidade de marketing, da mesma forma finanças, da mesma forma vendas, né? Isso afeta todas as empresas. Então, pense em quais são essas entidades, esse quem, né, sofre desse problema. Estamos ainda falando de problema. E aí, como é que você conviveu com isso e como é que você superou? Como é que você resolveu esse problema que o mercado tem na sua trajetória profissional até aqui? Então, mas você está olhando a questão por um outro lado. Não é de uma carreira, não é de uma profissão, não é de uma trajetória. É de um problema que o mercado tem. E aí, evidentemente, você já tem mais ou menos mapeado, depois de colocar tudo isso no papel, quem é que pode se beneficiar dessa solução que você ainda não construiu, mas que você está pretendendo, né? Nós vamos construir essa solução, logo, logo nós vamos falar disso em outro capítulo, mas você já estaria preparado para começar a desenhar essa solução de um jeito diferente do que você desenhou até hoje, onde a gente desenha um currículo para preencher determinada vaga, né? Isso na velha escola é assim que funcionavam as coisas. Hoje já não se pede tanto currículo, entra no LinkedIn do sujeito e você já tem um monte de informações, né? Então, o currículo, a vaga, tudo isso são arquétipos que talvez não sirvam para o momento atual ou não sirvam para esse turnaround que você pretende dar na sua carreira. E quando você veio fazendo essa análise, você já identificou, como no Design Thinking, quem são as personas que têm esse problema. Mas descreva um pouco mais detalhadamente. Quais são essas empresas, entidades econômicas ou grupos de pessoas ou de empresas ou de entidades que têm essa mesma demanda? Descreva, né? Liste. E se tem características comuns, muito bem. Se não tem, identifique quais são as características que diferenciam uma persona de outra. Por quê? Porque você está ampliando o leque. O Design Thinking, ele tem como característica você pensar diferente daquilo que você pensava. Então, essa metodologia é para abrir um pouco mais o horizonte. E dimensione esse problema. Qual é a dimensão que ele tem? Ele tem uma dimensão geográfica? Ele tem uma dimensão para públicos específicos? Para tempo? Então, vamos lá. Se você tem uma carreira que trabalhou no terceiro setor, ajudando em ONGs ou entidades mantenedoras, e etc., esse é um público. Mas será que tem outros públicos que também têm esse mesmo problema? Então, tenta dimensionar, né, e ampliar
quais são, qual é a dimensão que esse problema tem? Qual é o contorno desse problema, em termos de empresas, públicos, região, mercados, tempo, né? Épocas em que isso aconteceu, e as coisas estão mudando, ou mudaram. Puxa vida, isso aqui tinha muito sentido lá nos anos 80, quando ainda não tinha tanta disseminado o uso da informática e da tecnologia nas empresas. E agora, como é que esse negócio está? Será que aquele problema era igual? Ele evoluiu, ele está em outro estágio hoje. Então, muitas vezes, né, quando a gente pensa no mercado, quando a gente pensa na dimensão desse problema, ele também tem uma circunscrição temporal, né? E muitas vezes a gente está preso no passado exatamente por causa disso, porque essa temporalidade mudou a característica. Então, a gente tem que estar... E aí, muito bem, descreva a experiência de como que você trabalhou com esses mercados, com essa dimensão, com essas empresas, com essas personas. Evidentemente, você não trabalhou com tudo, nem com todos, mas você teve um foco. E agora você vai ver que daquele foco, você tem hoje um foco muito maior, na medida em que você pensou nessa problemática, você pensou nessa persona, você pensou nas dimensões que esse problema tem, né, no mundo econômico para você se colocar. Tá? Então, essa é a última etapa. Então, recapitulando, né, como disse meu filho, qual é o que você gostaria de fazer? Curiosidade. Foca no problema. Foca na dor. Qual é a dor que a sua competência pode resolver? Mas amplie. Não fique pensando naquilo que você já fez ou na forma como você já fez. Amplie isso. Como é que você se deu conta disso? Como é que esse problema afeta a vida das organizações e do mercado como um todo? Como é que você trabalhou essa questão na sua carreira até então? E quais as dimensões que você não trabalhou e que o problema é mais amplo do que a solução que você entregou lá atrás? Mas não tem problema. A questão é mapear o problema, o tamanho, a dimensão desse problema, as pessoas que são afetadas ou empresas que são afetadas por esse problema. E você trouxe a sua experiência e você vai comparar essa sua experiência, que certamente vai ser muito menor do que a dimensão do problema. Certamente, o problema é muito maior do que a solução que você pretende ou que você já tem, ou que você já atuou. Então, esse primeiro passo no Design Thinking é exatamente isso, para ampliar essa dimensão e para ver o quanto desse problema ainda existe para que você encontre um espaço, que a gente vai falar mais adiante, em outro episódio, de como é que você vai se recolocar. Então, essas eram as minhas considerações de hoje. E eu agora interrompo aqui a minha apresentação e me coloco à disposição para a gente debater um pouco de como o Design Thinking pode ajudar na idealização, no desenho do seu futuro profissional. Eu acho que muito que você traz, assim, primeiro, excelente sua explicação aí, né, abertura, Fernando. E eu acho que muito do que você traz também tem a ver com planejamento, né? Acho que quando a gente coloca e estrutura isso no design, tendo o layout, enfim, as premissas, a organização, o que você está fazendo no fim das contas é o planejamento. Então, você consegue ter muito mais controle, se é que a gente pode usar esse termo,
quando as coisas seguem pelo objetivo que a gente mapeou versus ao menor sinal de desvio, você consegue ajustar a rota com maior velocidade, né? Eu acho que mais do que saber necessariamente o que você quer, é especialmente priorizar o que você não quer. E acho que quando você coloca esse design ali, você já coloca meio que na rota, dá foco no que você quer, né? E você já consegue pensar talvez no que você não deseja, porque ele não vai compor essa linha de planejamento. Então, eu gosto bastante, embora utilize até pouco, mas eu gosto bastante dessa linha de desenho, de conectar com ferramentas ágeis, pensar diferentes tópicos, por exemplo, a carreira, né? Sob essa perspectiva, porque ela te dá uma visão muito grande sobre as forças, as oportunidades, te dá um senso de ajuste de rota, de assertividade, né, e de falha para você não se perder do que você deseja no fim das contas, porque se não passam-se 5, 10, 15, 20 anos, você não sabe exatamente o que está fazendo ali, mas não necessariamente era o que você gostaria de estar, né, atuando. Então, acho que é bem bacana por esse sentido. É isso aí. Obrigado pelo comentário, Ruth. Mas eu quero fazer um reforço. Nós não estamos na fase da escolha ainda. Nós estamos na fase de aumentar a dimensão do problema, ou melhorar a visão da dimensão desse problema antes de encontrar a solução. Porque, para quem só tem martelo na caixa de ferramenta, tudo tem cara de prego, né? Então, a gente precisa, o Design Thinking aqui é exatamente para a gente abrir a nossa... não enxergar só o prego, porque a gente tem o nosso martelo. Eu acho que a gente tem que enxergar a natureza dos problemas, né? A gente tem que enxergar um pouco mais esse todo, essa universalidade daquilo, né? Se é que pode ser universalidade, daquilo que a gente quer fazer, né? Por isso que eu acho que tem o desejo, tem a curiosidade antes de ter aquilo que eu sei fazer, né? Então, a provocação aqui é você pensar nos problemas todos que tem, não só do prego que precisa ser martelado, né? Se a gente só tem uma ferramenta. Então, e isso eu vejo que limita muito os profissionais que eu converso, os profissionais que eu oriento, as próprias startups, que eu também dou mentoria. Eu vejo muito esse vínculo muito forte, muito arraigado com a ferramenta que eu tenho na mão, com a solução que eu já construí. E muitas vezes, certamente, isso é muito limitante, porque o problema, a dimensão é muito maior. Evidentemente, a gente não sabe fazer tudo e não consegue fazer tudo, mas vamos enxergar qual é esse todo dentro do universo do que nós estamos falando, né? Se é no ramo das finanças, do marketing, ou o que quer que seja, né? Da tecnologia, e a gente pode encontrar outras oportunidades. Acho que antes de a gente fechar essas oportunidades, a gente repensar a oportunidade antes. Então, eu concordo e gosto dessa linha do planejamento que você trouxe, mas aqui a gente está fazendo especulação. Aqui nós estamos quase que não é um brainstorming, né? Porque ele não é absoluto, você não está abrindo totalmente, mas você está trazendo um pouco mais sobre o problema que eventualmente você pode resolver no mundo. Fernando, bom dia a todos. Se me permite a pergunta, eu queria ouvir de você a respeito da seguinte posição. Se eu colocar metas claras e um propósito claro e definido, o design thinking, ele viria antes ou depois disso? O design thinking vem antes. O design thinking, essa parte, né, da ideação, ela vem antes disso. Ela vem... veja, nós começamos com o autoconhecimento. Então, temos que nos conhecer mais e melhor,
mais amplamente. Muito bem. Mas isso não é o nosso arcabouço, isso não é o que nos... Isso somos nós, só que nós somos uma bolinha, uma micro, nós somos um átomo dentro de um universo. Então, agora, a proposta não é olhar o universo inteiro também, que senão a gente vai se perder e vai perder o foco. Mas é a gente olhar o mundo, né, profissional, aquilo que a gente quer estudar dentro daquela área do conhecimento, ou seja o que for, ou daquela área de negócio, que a gente quer impactar, como você falou. Eu acho que isso vem, isso é inato, inato não, mas isso vem viesar certamente a nossa escolha, onde que a gente quer, que bolha que a gente quer estudar. E agora a gente vai estudar isso, mas ela é muito maior do que a gente consegue resolver. Então, o problema é sempre muito maior do que a gente consegue resolver. E quando a gente parte da nossa solução, do nosso martelo, a gente só vai procurar prego. Mas tem outras necessidades, né, que talvez eu possa desenvolver uma habilidade, que a gente vai falar mais para frente. A gente vai encontrar esse problema, né, que vai nos trazer oportunidades. Então, quando você fala da meta, nossa, a meta está lá na frente, Evandro, está lá na frente ainda, porque eu não sei ainda nem onde que eu vou atuar, como que eu vou atuar, entendeu? Para depois dizer aonde que eu tenho que chegar, tá? Então, essa parte da ideação, ela é bem preliminar. E eu, de propósito, coloquei ela depois do autoconhecimento. Por quê? Porque senão você começa a falar de problemas da Lua, de como é que chega em Marte, e talvez isso, né, não faz parte da sua história, não faz parte de você isso, né? Agora, faz parte de você o propósito que você quer ter. Aí eu concordo com você. Então, essa parte do propósito, ela vem antes, que é o autoconhecimento. Tem as suas habilidades, tem os seus pontos fortes. Então, caramba, se eu me conheço melhor, eu sei que eu posso ou eu quero atuar, por exemplo, na educação. Eu nunca atuei na educação, mas eu quero atuar na educação. Ué, se eu sou um especialista em finanças, eu não posso aplicar esses meus conhecimentos no ramo da educação? Posso, porque eu tenho um propósito, porque eu quero ensinar, porque eu quero transmitir, porque eu quero... Né? Então, essa visão mais ampla, né, que a gente tem que trazer para a nossa carreira, porque senão a gente não faz o turnaround. O turnaround exige que a gente olhe o problema de uma forma mais ampla, né? De uma forma com mais dimensões, multidimensional. Não sei se eu te respondi. Perfeito. Não, foi exatamente o que eu estava procurando entender. Porque são dois fatores que parecem que eles estão ligados, mas eles podem ser dissociados conforme a fase onde que eles são abordados, né? Exatamente. Só que a gente tem que vencer um pouco, ou refrear um pouco essa ânsia de querer chegar lá no final e na meta, como você falou, no nosso objetivo. Como é que eu consigo o meu emprego? Como é que eu consigo uma vaga? Né? Certamente eu sou uma das últimas pessoas a ajudar a montar um currículo, por exemplo. Entendeu? Então, porque, preciso fazer meu currículo. Não, acho que nós estamos aqui fazendo um outro tipo de construção. Né? Por quê? Porque as carreiras não são mais lineares. Então, esse processo quadradinho, ele serve uma parte do mercado, ela serve uma parte das oportunidades, mas tem tantas outras. Vamos... E a proposta é essa, né? É trazer essa diversidade o seu potencial aplicado de formas diferentes,
indústrias diferentes, em segmentos diferentes, né? Então, e em formatos diferentes que a gente vai falar mais adiante. Mas aqui não fecha nada, né? É um brainstorming mesmo, mas é um brainstorming dirigido, né? Então, nós não vamos para a Lua, não queremos arrumar solução para ir para a Lua, a gente quer arrumar uma conexão, né? Mais ampla, mas uma conexão com o mercado, com aquilo que a gente quer fazer, né? É a fase da divergência, né, Fernando? A gente E sabendo o nosso propósito através do autoconhecimento e sabendo as nossas habilidades, e diante de um mundo com tantas possibilidades, a gente abre uma fase de divergência, onde, baseado em todas essas características, a gente vai procurando nos encaixar em coisas diferentes daquelas que nós já fizemos, mas que as nossas habilidades podem ser interessantes para a solução delas. Então, a gente chama esse processo de design, passa por um ciclo, né, que o mercado chama de Double Diamond, onde eu faço a divergência. Essa divergência eu elenco algumas ações que eu quero tomar e depois eu vou a uma convergência, e essa convergência abre para uma experimentação. Nada é definitivo, você também não precisa. De repente, você encontra uma solução, tenta convergir para ela, mas ela não te interessa depois, e você pode reiniciar esse processo. É um processo contínuo, entendeu? Então, é verdade, ele é um processo contínuo, mas e a gente tem que estar revisitando isso permanentemente, só que nós estamos buscando um turnaround, eu estou buscando um reposicionamento. Então, eu vou ter que fechar. Então, a gente vai fechar esse primeiro diamond aí que você diz, né? Nós vamos da divergência, fazer essa convergência e a segunda parte do diamond, né? Onde a gente vai, é como que a gente vai atuar, entendeu? Então, aqui, vamos pensar no problema, que é a boca do diamante aí, né? é a divergência. Da divergência, vamos já trabalhar nessa convergência, né? E nós estamos falando da gente mesmo, né? A gente com a Exato. gente mesmo, né? Não estamos falando de um grupo que está debatendo uma solução para a empresa. Estamos falando da solução para a gente, do nosso turnaround. E daqui a pouco, essa solução ela vai ter que ter uma amplitude de atuação, de possibilidades de atuação. Mas ainda nós não chegamos nem na nossa solução. Esse é o próximo passo. A gente discutir como é que a gente chega na nossa solução. Qual é a solução, a nossa solução, quer dizer, qual é a solução que nós vamos entregar para o mercado. Tá? Não o como, mas qual é a nossa habilidade, qual é o nosso... como é que a gente vai empacotar o nosso propósito, a nossa competência para resolver o problema, ou É parte desse isso. problema. Aí a gente convergiu. E daqui a pouco a gente vai abrir de novo, porque nós vamos pensar mais amplamente em como e nas formas de atuação que são possíveis, né? Como que a gente vai entregar isso? Exatamente. Não é uma formação de currículo, mas um conhecimento de suas habilidades e entender como hoje, nesse mundo que nós temos, como a gente desenvolve uma linguagem para atuar em outros processos que a gente não está mais acostumado, que a gente não está mais querendo atuar ou não é mais dentro desse mundo moderno a mesma linguagem que já houve. Então, o Design Thinking realmente é uma excelente ferramenta de reflexão. É isso aí. Se ninguém mais tem comentários a fazer, eu vou pedir para encerrar a gravação e nós continuaremos aqui. Então, quero agradecer a presença de todos e logo mais estará disponível nos nossos canais e nas nossas redes sociais
a gravação de mais esse episódio. Muito obrigado pela presença de todos.